Assembleia Geral, muito boa tarde. José Sócrates foi interrompido por uma dezena de jovens do movimento Arrasca enquanto discursava em Viseu. O primeiro-ministro apresentava a moção que vai levar ao Congresso do PSD e acusa os sociais-democratas de boicotarem medidas que levariam a um corte na despesa do Estado. O Congresso Socialista é já no próximo dia 26 e José Sócrates, sem grande oposição dentro do partido, vai preparando os ataques ao principal opositor. Em Viseu, durante a apresentação da moção que levará ao Congresso, o secretário-geral socialista acusou o PSD de boicotar medidas que permitem cortar na despesa do Estado. Sócrates referia-se à reforma curricular do ensino básico, chumbada pela oposição no Parlamento e que, segundo o primeiro-ministro, significava para o Estado uma poupança de 40 milhões de euros. Durante o discurso, o primeiro-ministro foi surpreendido e interrompido por uma dezena de jovens do movimento Geração Arrasca. Precários nos querem, rebeldes nos terão, um dos gritos que se ouviam enquanto Sócrates discursava. Os jovens acabaram por ser expulsos da sala, com o primeiro-ministro a desvalorizar a questão. Esta terça-feira, o tema do Assembleia Geral é o futuro dos jovens portugueses. Já sabe, pode participar através do número 213236898 ou ainda através do e-mail assembleiageral@económico.pt. Se preferir, pode deixar a sua opinião na página do Assembleia Geral no Facebook. E como habitualmente às terças-feiras, o convidado residente é Vasco Campilho. Vasco, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença no Assembleia Geral. Vasco, que futuro para os jovens portugueses? O futuro dos jovens portugueses... O movimento Arrasca, esta é mesmo uma geração Arrasca? Eu penso que esta geração que está agora a entrar no mercado de trabalho, uma geração da qual eu estou a sair porque já entrei há uns aninhos, mas com a qual ainda me sinto muito próximo, tem razões muito sérias para se sentir preocupada e para começar a mobilizar-se civicamente, se não até politicamente, em favor de objetivos que lhe são próprios. Isto porque o país, além de estar nos últimos 10 anos com muito pouco crescimento, o que já de si limita as perspectivas de realização das pessoas que entram no mercado de trabalho nesse momento, tem também vindo a desenvolver políticas que consubstanciam injustiças geracionais muito fortes. Como por exemplo a reforma da segurança social, a reforma das pensões, em que, de facto, para se assegurar a sustentabilidade do sistema atual, que é um sistema de repartição, se atirou para 2015 e posteriormente qualquer tipo de ajustamento. Isto é, as pessoas que se reformam até 2015 não têm uma alteração significativa dos direitos que adquiriram e quem se reformar a partir de 2015 já vai ter cortes muito significativos nas pensões. Existem estudos que apontam para a falência do sistema de segurança social por volta de 2030, creio. Eu penso que esta alteração que foi feita em 2006 já permite, de certa forma, adiar um pouco essa perspectiva, empurrar o problema com a barriga. Mas o que é facto é que é preciso mais crescimento económico e mais dinâmica demográfica em qualquer circunstância para equilibrar a segurança social. Agora, o que não é normal é que quando se fazem cortes, eles incidam apenas sobre as expectativas dos mais novos e não sejam repartidos de forma mais equitativa pelas gerações. Compromete o futuro das gerações portuguesas? Eu acho que não pensa a longo prazo, a médio e longo prazo. O que está a comprometer o futuro das gerações portuguesas, o futuro das gerações mais novas, não é apenas a política deste Executivo, pese embora ele esteja no poder há 6 anos e o Partido Socialista há quase 15, portanto tenha responsabilidades efetivas, mas há aqui algo de mais profundo, é todo um consenso social que favorece a redistribuição ao crescimento. E a verdade é que as gerações mais novas são aquelas que mais dependem do crescimento da economia para realizarem as suas aspirações. Porque sem crescimento, quem está de fora do sistema tem muito mais dificuldade em entrar. Vasco, na tua opinião, e olhando para toda esta conjuntura que se afigura muito mais complicada até ao final deste ano, o que é que Portugal tem para oferecer aos jovens recém-licenciados e aos jovens portugueses? Eu penso que, neste momento, o país está muito pouco atrativo. Aliás, é sabido que tem havido uma vaga migratória já nos últimos anos, que há dúvidas até que ela esteja a ser captada corretamente pelas estatísticas. Vamos ter os censos de 2011, portanto, no próximo ano teremos números mais fiáveis sobre, de facto, o que ocorreu nos últimos 10 anos. Há uma estimativa
de 700 mil emigrantes de 2000 a 2010, mas é uma estimativa, claro, que não é muito fiável, mas que indica que poderá já ter havido uma vaga migratória bem maior do que aquela que está refletida nos números. Agora, o que é que os jovens portugueses podem esperar deste ano? Infelizmente, muito pouco. Podem esperar mais desemprego, mais dificuldades. Agora, eu penso que isso também pode ser um ponto de viragem na tomada de consciência da juventude portuguesa dos desafios que ela enfrenta de desafios comuns que estão perante ela. E esses desafios não são os desafios dos licenciados ou os desafios dos que não têm estudos, são os desafios de todo um grupo de idade que está a tentar começar a sua vida ativa e que se vê à partida já com grandes desvantagens face a quem já está no mercado de trabalho. Vasco, já falamos daqui a pouco desses desafios que se colocam à geração jovem e não só. Vamos agora ouvir a opinião de Alcides Dias, que acompanha o Assembleia Geral a partir de Odivelas. Alcides, muito boa tarde e obrigada pela sua participação. Que futuro para os jovens portugueses? Boa tarde, Sra. Jornalista, e boa tarde ao seu convidado, que muito gosto de ouvir e concordo na plenitude de tudo o que ele disse. Portanto, a minha questão é muito simples. Eu não tenho nenhuma cor política, é claro que me preocupo com o país, é claro que gosto de ver um futuro risonho para os jovens, mas de facto neste país, neste setor, ou seja, as pessoas só com cunhas acabam as licenciaturas, muitos deles ainda não acabaram as mesmas e já têm o seu lugar marcado, como se costuma dizer, cadeira marcada. Portanto, muitos deles emigram para o estrangeiro e quem fica a perder é o país, que não sai deste impasse, porque as pessoas, muitas delas, são incompetentes, são convidadas para ir para determinados lugares sem ter capacidade para gerir determinadas empresas. Depois vê-se estes buracos nas empresas, vê-se ordenados obscenos e assim vai o país. Eu fico muito triste porque, de facto, os jovens têm que ter liberdade de expressão, não podem ser amordaçados, têm que se manifestar porque estão a ver o seu futuro em perigo. É a minha maneira de ver. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação no Assembleia Geral. Fazemos então aqui um pequeno comentário a estas declarações do nosso telespectador. De facto, existe este sentimento, algum sentimento de revolta, um pouco por todo, no seio dos portugueses, que veem muitas vezes os gestores públicos, muitas vezes oferirem salários elevadíssimos e muitas vezes as empresas apresentam prejuízos. Sim, eu penso que há aqui um sentimento de injustiça muito grande. Principalmente em tempos tão difíceis como este que vivemos. Exatamente. Tanto no setor público como no setor privado, penso que há um sentimento de injustiça muito grande a nível das classes dos grupos etários mais jovens, que vêm muitas vezes alçados a lugares de destaque, pessoas que não têm a competência, que não têm as qualificações, que não têm as capacidades que eles próprios têm ou julgam ter. Às vezes também isso é um bocado subjetivo, mas esse sentimento de injustiça não deriva só do facto de facto haver pessoas sem as capacidades nos lugares de responsabilidade, mas deriva do facto de eles sentirem na sua progressão, sentirem-se travados por essa rede de ligações pessoais que nem sempre é propriamente corrupta, mas que pode assemelhar-se de facto a algo de menos claro, e portanto isso cria um sentimento de injustiça que acaba por dar mais corpo à revolta que as pessoas sentem por não estarem a conseguir ter as oportunidades de se realizarem. Não é? Portanto, isso é um sentimento muito claro e eu penso que há aqui algo de cultural. Todos nós sabemos em Portugal que é muito difícil, respondendo a anúncios, encontrar um emprego. Tudo se passa, quando não é pela cunha, é por algo que se assemelha à cunha, que é o conhecimento. Não é? Portanto, é muito difícil fugir a isso, tanto no público como no privado. É uma questão cultural. A transparência, muitas vezes as multinacionais têm processos mais transparentes, mas são, apesar de tudo, um segmento muito pequeno do emprego em Portugal,
E, portanto, isso, num momento de crescimento económico, seria tolerado, porque toda a gente teria oportunidades, uns naturalmente mais que outros, mas quando está o país em estagnação, quando está o país em recessão, quando temos tantas pessoas a sair do país porque não conseguem encontrar emprego cá, tudo isso se torna intolerável, tudo isso começa a ferir a sensibilidade das pessoas. Alguma revolta. Exatamente. De onde estes movimentos que estão agora a surgir. Antes de ouvirmos a opinião do telespectador, falavas que poderia ser agora o ponto de viragem. Como é que se pode... a que é que te referes quando falas deste ponto de viragem? Eu penso que eu tenho aqui alguma expectativa de ver como é que vão correr estes movimentos de protesto da geração Arrasca. Que impacto é que poderão ter? Vão ser protestos em 10 cidades portuguesas? Isso vai depender muito de duas coisas. Vai depender, por um lado, da capacidade de mobilização. Essa capacidade de mobilização, tanto em termos numéricos como também em termos qualitativos, isto é, se forem protestos desorganizados e que acabam por redundar em perturbações de rua, podem ser até contraproducentes. Aliás, quanto a isso, eu gostava de dizer que aquilo que aconteceu ontem numa sessão pública do Partido Socialista não devia ter acontecido. Acho que interromper uma sessão partidária nunca é um ato que possa ser aceito numa democracia. Penso que as pessoas têm direito a exprimir-se, mas há espaços próprios para isso. A liberdade de associação partidária deve ser respeitada por todos. Por outro lado, também não me parece que a reação do Partido Socialista tenha sido a mais feliz, mas isso também, portanto, acho que ninguém esteve bem ontem. É muito importante que os protestos de dia 12 não tenham este tipo de caráter, não se associem a um caráter antidemocrático, sejam pacíficos e respeitem o espaço público. Agora, mas de facto eles tiverem capacidade de mobilização e se tiverem as mensagens certas, que não podem ser mensagens de situacionismo, não podem ser só mensagens de nós também queremos o que os outros já têm. Tem que ser mensagens que levam a que, de facto, a que os jovens ponham ao serviço do país a sua capacidade de fazer coisas. E é isso que, de facto, eu penso que deve ser o objetivo principal dos jovens. Não é agarrarem uma situação, é, de facto, poderem exprimir a sua capacidade e a sua criatividade a favor de todos. Eu penso que é isso é uma reivindicação justa e que deve depois ser traduzida a nível político, tanto por movimentos cívicos como pelos próprios partidos.